Este projeto pretende promover, incentivar e apoiar a criação e desenvolvimento de empresas inovadoras e de base tecnológica e criativa na área do mar e dos recursos hídricos do Alentejo. Tem 3 eixos fundamentais: o eixo de gerar o conhecimento, transmitir o conhecimento e, por outro lado, impulsionar a criação de novos negócios. Estamos a realizar algumas atividades, nomeadamente está a ser feito um estudo de caracterização do setor da água e recursos hídricos do Alentejo, que irá ser disponibilizado, bem como um dossiê case study de empresas de sucesso do mar e recursos hídricos, que também irá ser brevemente apresentado e disponibilizado, e depois também daremos eco junto de vós destes mesmos estudos. Ainda no âmbito do projeto estão a ser realizadas ações de benchmarking de regiões empreendedoras fora de Portugal, onde depois também iremos fazer algumas sessões sobre aquilo que foram os resultados deste benchmarking, e será feito depois um dossiê também de casos de sucesso do mar e recursos hídricos. No âmbito da detecção, estímulo e apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo, temos aqui esta sessão que estamos hoje a promover, que nós chamamos de Talks Alentejo Azul, que são sessões de trabalho com empreendedores, com alunos, com investigadores. Já decorreu aí um concurso de ideias no negócio nas universidades, ainda vamos fazer mais, tivemos em Évora, tivemos aí no Politécnico de Beja, pretendemos ainda fazer mais até ao final do projeto, junto de turmas que possam desenvolver ideias de negócio nesta área da economia azul. Seguidamente depois irão também os alunos ter acesso a um programa de pré-aceleração e um bootcamp, e sessões técnicas propriamente de capacitação dos empreendedores. Está neste momento a decorrer, e gostava de vos chamar a atenção para isto, um concurso que é o primeiro Prémio Regional de Empreendedorismo Alentejo Azul. Podem ver mais informações aí no site alentejoazul.pt. Estão neste momento as inscrições a decorrer até o dia 20 de fevereiro de 2021. E, seguidamente, depois também, quer dos concursos de ideias das universidades, quer do Prémio Regional de Empreendedorismo, vamos ter um trabalho dedicado ao mentoring e coaching ao desenvolvimento de ideias inovadoras. Trabalho com os empreendedores que têm ideias de negócio, que queiram constituir as suas empresas. Vão ser realizadas ações de coaching e de mentoring para o arranque de novos negócios. Pronto, e assim de uma forma rápida também, para não perdermos muito tempo, também vos deixo aqui os nossos contactos. A Alexandra Correia, que está aqui connosco também nesta tarde, que é a colega responsável na ADRAL pelo projeto Alentejo Azul, e que o e-mail do Sines Tecnopol, que vem dirigido a mim, que eu, para alguma dúvida que possa surgir, alguma ideia, alguma proposta que tenham para nos fazer, estamos aqui disponíveis para dentro desta temática, vos também ajudar a promover, se tiverem ideias de negócio. Olá, então boa tarde a todos. Vou falar sobre as energias renováveis marinhas e começava por explicar só um pouco o que é o EIVEC. Portanto, o EIVEC, a Organização onde eu trabalho, desde que foi criada em 2003, portanto, é um centro que exatamente promove o desenvolvimento das energias renováveis marinhas em Portugal, colaborando com muitos parceiros europeus. E nós trabalhamos em quatro áreas, portanto, 4 áreas que estão relacionadas com o desenvolvimento dos projetos de energias renováveis marinhas. Trabalhamos na área das tecnologias e da monitorização, portanto, são essencialmente trabalhos de campo ou trabalhos de avaliação e de desenvolvimento das próprias tecnologias. Trabalhamos na área ambiental, que é uma área que consideramos muito importante, porque estes projetos são tecnologias que vão ser instaladas no mar, e é sempre importante perceber quais são os possíveis impactos
das tecnologias quando são instaladas no meio marinho. Portanto, é sempre uma preocupação nossa estudar o ambiente, de que forma é que essas tecnologias podem interferir com a vida marinha. E nessa área temos feito muito trabalho também de campo de, por exemplo, medir a acústica submarina das tecnologias que são instaladas no mar. Também trabalhos relacionados com a sensibilização pública, e as políticas públicas para esta área. Outra parte importante é a parte da modelação numérica, porque sempre que nós vamos com um projeto para instalar no mar, são projetos muito caros, ou seja, pôr um protótipo no mar é bastante dispendioso e, portanto, tudo o que se possa antecipar e fazer com modelos numéricos ou também com trabalho experimental vai contribuir para termos uma tecnologia mais fiável quando ela é instalada no mar. Portanto, é uma área de muito desenvolvimento, é a utilização de ferramentas numéricas que permitem simular um dispositivo em computador e ver como é que ele se comporta com ondulação grande. Portanto, digamos que é o trabalho de raiz que leva ao desenvolvimento de um protótipo. E depois a parte económica e a parte de análise do mercado, de que forma é que os custos da tecnologia podem evoluir, tendendo à redução de custos, que é aquilo que importa, não é? Nós queremos uma tecnologia renovável, mas que seja competitiva com as outras tecnologias de energia renovável e, portanto, há um trabalho a fazer de perceber como é que se podem reduzir os custos. E pronto, basicamente isto são as áreas em que nós atuamos e que, para mostrar também que há aqui, que esta atividade das energias renováveis marinhas é multidisciplinar, ou seja, as pessoas que trabalham no EVEC são engenheiros, mecânicos, civis, são pessoas com engenheiros do ambiente, biólogos marinhos, pessoas com curso de economia e até na área também das ciências sociais, que é uma área que começa a ser também muito importante, ou seja, perceber que impacto é que isto tem na sociedade em geral, que no final de contas é aquilo que também é bastante importante nestes projetos de energias renováveis e inovadores. Portanto, eu vou falar sobre as energias renováveis marinhas e começava só por explicar alguns conceitos que às vezes portanto, há termos que vão aparecendo e nem sempre temos presente o que é que eles traduzem. No mar nós podemos aproveitar a energia no mar de formas diferentes. Podemos aproveitar a energia das marés. Eu começo só por chamar a atenção, os meus slides estão em inglês, mas têm muito pouco texto, portanto acho que isso não será um problema, mas depois se quiserem a apresentação em português, eu não tenho, traduzo facilmente. Para agora é que realmente não tive a oportunidade. Portanto, nós podemos aproveitar a energia das marés, do efeito da maré, podemos também aproveitar a energia que está presente nas correntes marítimas, e essas correntes marítimas têm diferentes naturezas, podem também ser derivadas do efeito da maré, mas podem ser, por exemplo, em canais estreitos, quando de repente há um afunilamento e gera-se uma corrente forte. A energia das ondas, que é aquela que é mais conhecida, que nós ouvimos falar regularmente. Depois também há outras formas de aproveitar a energia no oceano, menos conhecidas, porque também estão menos desenvolvidas. Por exemplo, o gradiente da temperatura, e aqui estamos a falar nas zonas dos trópicos, em que a temperatura à superfície é muito superior à temperatura do fundo do mar, e portanto nestas zonas esse gradiente térmico também pode ser aproveitado como fonte energética. E também o gradiente salino, quando um rio, água doce, desagua no oceano, há um efeito de osmose e portanto, esse processo é energético, produz energia, também pode ser aproveitado. Tudo isto que anda à volta do oceano,
nós chamamos energia do oceano, energia do oceano, e muitas vezes na nossa legislação portuguesa também energia oceânica. Mas também podemos utilizar o vento que sopra sobre o oceano, e aí estamos a falar de energia eólica offshore. É comum, portanto, utilizar o termo energias renováveis marinhas para todas estas formas de energia, para a energia eólica no mar e para a energia dos oceanos. Eu agora não vou falar sobre todos estes recursos, vou-me focar naqueles que existem em Portugal. E o que é que nós temos em Portugal? Temos energia das ondas, porque nós não temos um desnível muito grande de maré, portanto não temos como aproveitar as marés, também não temos correntes fortes e as nossas águas não são como as águas na zona tropical, portanto o que nós temos realmente em Portugal são ondas, as ondas do Atlântico, com bastante energia, e vento offshore. Começando para a energia das ondas, este mapa é só para mostrar, portanto, onde é que está localizado o melhor recurso energético das ondas, à escala global. A vermelho, portanto, são as zonas mais energéticas, e nós vemos que exatamente ao largo de Portugal, portanto, toda esta zona, Portugal, França, Irlanda, Reino Unido, são zonas da Europa bastante energéticas. Portanto, todos estes países que têm América Latina, portanto, ali o Chile, os Estados Unidos, a Austrália, Nova Zelândia, são zonas com recurso energético bastante significativo, e é precisamente nestes países que há um grande desenvolvimento da energia das ondas. Têm sido desenvolvidas muitas tecnologias, lá está, a energia das ondas pode ser aproveitada de formas muito diferentes, pode ser utilizada, por exemplo, com dispositivos que estão a flutuar no oceano, e conforme as ondas entre eles, portanto, são formados por vários elementos que se articulam, e é aí que há um módulo para extrair a energia, mas também pode ser um dispositivo que está assente ou que de alguma forma flutua com as ondas, portanto na vertical. Também podem ser dispositivos, o terceiro, completamente submersos, e que é a pressão da onda que passa sobre o dispositivo que o faz mover, portanto associado a este movimento do dispositivo, nós chamamos assim este tipo de tecnologia, estes dispositivos de energia das ondas, portanto é associado a este movimento que extraímos a energia do oceano, das ondas neste caso. Ou também pode ser, como o quarto dispositivo, uma espécie de uma pá que oscila com o movimento das ondas. Depois há outros tipos de tecnologias, este aqui da esquerda em baixo, que nós chamamos a coluna de água oscilante, e que eu até lhe vou dar mais atenção nos slides seguintes. Depois temos outro tipo de dispositivo que funciona como uma rampa, em que a água transborda, enche um reservatório e passa depois através de uma turbina, que é uma turbina vulgar na área hidráulica. Outros dispositivos mais rebuscados e também mais recentes são estes dispositivos com uma espécie de uma borracha, que são capazes de ser portanto, mexem-se de acordo seguem o movimento das ondas. Ou ainda um dispositivo do estilo de um giroscópio, como este aqui do lado, em baixo, do lado direito, que também é um dispositivo mais recente, mas que ultimamente tem vindo a ser desenvolvido. Esta tecnologia aqui, porque é que eu me vou focar mais nela? Porque foi foi a primeira tecnologia que surgiu na energia das ondas. E porquê? Porque é um dispositivo bastante simples, que eu vou explicar como é que funciona. Portanto, é como se fosse uma caixa oca, em que as ondas, ao incidirem na caixa, a caixa tem uma abertura submersa, e portanto as ondas entram dentro dessa caixa e oscilam para cima e para baixo, e conforme oscilam, empurram um volume de ar que está acima da superfície livre da água, portanto empurram um volume de ar através de uma conduta onde é instalada uma turbina. Portanto,
A turbina funciona não com o movimento da água, mas com o movimento deste fluxo de ar, que é bidirecional, conforme a coluna de água se desloca para baixo ou para cima. Esta tecnologia, neste caso, neste diagrama, é costeira, ou seja, pode estar na zona da costa, e foi precisamente esta tecnologia que foi construída, foi a primeira a ser construída em Portugal. Portanto, na Ilha do Pico, nos Açores. Foi um projeto europeu, foi um projeto académico, portanto não havia aqui ainda um interesse comercial, se bem que bastante apoio da EDP, mas tratou-se de um projeto de investigação em que se pretendia mostrar como é que se conseguia aproveitar a energia das ondas com este tipo de tecnologia, que não foi pioneira em Portugal, portanto já tinha sido estudada e construído um pequeno protótipo no Japão, depois mais tarde na China, portanto nos países asiáticos já olhavam para este tipo de tecnologia. Na Europa foi o projeto pioneiro, ou seja, Portugal, a Irlanda e o Reino Unido organizaram um consórcio, submeteram um projeto à Comissão Europeia, que também foi a primeira vez na Comissão Europeia que surgiram concursos públicos para esta área das energias renováveis marinhas, e, portanto, conseguiram submeter esse projeto que foi aprovado e desenvolveram tudo o que está por detrás, que leva à construção deste protótipo, portanto, a modelação numérica, o trabalho experimental, e em 99 foi quando a central foi construída, e também foi um dos meus primeiros projetos, foi neste projeto que eu comecei a trabalhar. Portanto, a central é neste diagrama, aqui é uma imagem lateral da central, e neste diagrama pode-se ver, portanto, como é que a central funciona. Portanto, é a água que entra nesta cavidade e a turbina está numa conduta lateral e foi ligada à rede elétrica e esteve operacional até 2018. Com muitos problemas, com muitas interrupções, mas fruto de um projeto de investigação e, portanto, no fundo, um processo normal, ou seja, de desenvolvimento deste tipo de tecnologias emergentes, em que é através digamos, da experiência operacional, da instalação de protótipos, do seu teste e validação, que se consegue avançar no desenvolvimento destas tecnologias. Aqui uma imagem também onde se vê a força das ondas e a dificuldade de exatamente implementar um projeto desta natureza no mar, numa costa bastante exposta às ondas. Este tipo de tecnologia tem outra aplicação bastante interessante, que é poder ser integrada num quebra-mar. Portanto, aquele caixotão que nós vimos, que no caso da Central do Pico estava integrado na rocha, portanto a rocha é muito recortada, tem reentrâncias, e numa dessas reentrâncias foi construída a central. Mas, por exemplo, aqui em Espanha, no País Basco, há um porto de abrigo de uma comunidade pequena, até em que foi decidido construir no quebra-mar, portanto esta parte que vem em betão, são várias centrais deste género, portanto de lado a lado. Foi outra opção, em vez de uma única central, portanto várias centrais pequenas, também com turbinas mais pequenas. A turbina, que aqui é o equipamento-chave deste tipo de centrais. Tem uma vantagem, isto permite diluir os custos da construção de uma central de energia das ondas nos custos do quebra-mar. E o quebra-mar também, por outro lado, fica com uma dupla funcionalidade. É uma abordagem que continua a ser seguida, ou seja, apesar de OWC, Oscillating Water Column, portanto a coluna de água oscilante, é uma tecnologia a nível europeu muito conhecida e talvez a mais
é mais investigada, não tenho dúvidas que seja, é mais investigada e continua ainda a prevalecer, se bem que haja uma grande diversidade de conceitos como aqueles que vos mostrei, ou seja, ainda não é claro na energia das ondas qual será a tecnologia vencedora. Quando nós olhamos, por exemplo, para a energia eólica, às vezes não nos lembramos como é que foi o seu desenvolvimento, mas no seu desenvolvimento também foram sugeridos muitas turbinas diferentes, até algumas umas com 2 pás, outras com um eixo vertical e a turbina a girar à volta desse eixo. E portanto, mas rapidamente se conseguiu que a atenção se focasse num único tipo de tecnologia, que é aquela que nós vemos agora, que é uma turbina com 3 pás e com poucas variações entre elas. Portanto, ou seja, isso também por um lado foi uma vantagem para o desenvolvimento da energia eólica, porque toda a atenção se focou e todo o financiamento se focou naquele tipo de tecnologia. Na energia das ondas é exatamente o contrário. Nós vemos alguma dispersão de financiamento que também dificulta o desenvolvimento da tecnologia em si, porque há muitos projetos diferentes, mesmo se nós olharmos só para a Europa, entre os vários países europeus há abordagens totalmente diferentes. Eu tenho agora aqui alguns, aqui ainda mostro, portanto, que as opções para a coluna de água oscilante, portanto, a central do Pico Costeira, as centrais, esta também em Itália, também existe uma central já construída, embora eu aqui só tenha o diagrama, portanto, e a de Espanha, portanto, ambas centrais integradas em quebra-mares, e digamos que uma versão mais moderna deste tipo de tecnologia é a sua integração em dispositivos que estão flutuantes. E aqui está um pequeno protótipo que tem sido desenvolvido pelo IST, Instituto Superior Técnico, que já foi testado em laboratório, também teve um período curto de testes nos Açores. Portanto, é exatamente o mesmo princípio, embora aqui a cavidade seja um tubo, mas que está a flutuar no mar. Portanto, isto tem a vantagem de permitir irmos mais para o offshore, e é no offshore realmente que está o grande recurso, porque na zona costeira, quando as ondas rebentam, significa que perdem energia. Portanto, junto à costa é quando nós perdemos a energia, já não aproveitamos tanto como ao largo. Este é outro tipo de tecnologia, lá está um dispositivo também do tipo coluna de água oscilante, mas flutuante. Ele está aqui no Porto, depois aqui na fotografia do canto esquerdo está a ser rebocado para o alto mar, e depois nesta imagem já se vê em alto mar. Portanto, isto é na costa espanhola. Este é outro dispositivo que também tem uma configuração um pouco diferente, mas também funciona como uma cavidade oca, onde a água irá entrar e oscilar, e a turbina está aqui a branco na parte amarela. Portanto, amarelo é o que fica à vista e toda esta parte preta fica submersa e o dispositivo fica flutuante. Este já foi construído nos Estados Unidos e rebocado para o Havaí, onde vai ser testado. Agora, noutro tipo de tecnologia completamente diferente, de energia das ondas, temos em Portugal o dispositivo de uma empresa finlandesa, que é a AW Energy, que tem vindo a desenvolver esta tecnologia, o Wave Roller, já há muitos anos, desde 2007, penso eu, e, portanto, aqui o que nós vemos é uma barcaça com 3 pás. Portanto, é o esquema que está aqui neste canto, mas o primeiro protótipo que fizeram tinha 3 pás, 2 aqui a vermelho e uma branca. Portanto, esta barcaça, a ideia é que será afundada, e portanto, foi afundada, e quando chegou ao fundo, as pás entraram em movimento. A empresa aí chegou à conclusão que as 3 pás não eram a melhor solução, porque havia interferências entre as pás.
Lá está, mas é com a instalação destas tecnologias no mar que se percebe como é que deve ser o próximo protótipo. E o próximo protótipo mais recente, portanto penso que no ano passado, isto é o Porto de Peniche, vem aqui a barcaça junto ao porto e a pá, apenas esta pá cinzenta instalada na barcaça, e que foi testado também foi instalado no fundo do oceano e que foi testado durante algum período de tempo. Outra tecnologia que tem sido desenvolvida em Portugal por uma empresa sueca, a empresa Core Power. Portanto, esta tecnologia tem outro princípio de funcionamento diferente, portanto é um dispositivo que oscila na vertical, e foi construída por uma empresa portuguesa, Composite Solutions. O EIVEC participou no desenvolvimento deste projeto. Ele depois foi rebocado para a Escócia e foi testado na Escócia. Portanto, é um dispositivo que não está à escala real, está a uma escala 1:4, e foi testado na Escócia num centro de testes que é o European Marine Energy Center. O desenvolvimento da tecnologia tem prosseguido, não é? Depois dessa série de testes, tem estado em construção em Viana do Castelo uma próxima máquina, esta à escala real, e que está em vias de ser instalada agora ao Largo de Póvoa de Varzim. Portanto, muito em breve irá sair nas notícias este projeto. Portanto, são 3 dispositivos que vão ser instalados, o que eles chamam o primeiro parque de energia das ondas, com uma potência total de 1,2 megawatts. O projeto tem-se vindo a desenvolver desde 2020 e agora em breve é que será instalado. Há uma outra tecnologia também diferente, esta é instalada no fundo do mar, ou ancorada ao fundo do mar, e não vem à superfície. São as ondas que passam por cima pelo topo da tecnologia, e conforme a pressão das ondas fazem a tecnologia mover-se para cima e para baixo. É um conceito holandês, é o Symphony Wave Power Device, e que foi testado precisamente a parte da turbina. A turbina é apenas um dos componentes desta tecnologia, e a turbina foi testada exatamente em Sines, no Tecnopolo de Sines. E está em desenvolvimento no âmbito de outros projetos. Aqui, todas estas tecnologias, o desafio é exatamente arranjar o investimento necessário para construir um protótipo e instalá-lo no mar. Portanto, há vários desafios ligados ao desenvolvimento da energia das ondas, mas sem dúvida que o desafio económico, digamos assim, ou de investimento, de financiamento, é dos mais complicados. Nestas tecnologias, porque tudo que tem a ver com a instalação no mar, sabemos que tem custos muito elevados, não é? Enquanto à escala laboratorial se conseguem ir arranjando financiamentos adequados ou até apoio das universidades, a parte mais difícil e que é preciso apoio de financiamento público e apoio privado e investimento privado, é precisamente para dar o salto para o mar. Há outras tecnologias mais apropriadas para costas menos energéticas, como no Mar do Norte. A Dinamarca tem vários, estão aqui exemplos de 3 tecnologias, mas há uma apetência, digamos assim, na Dinamarca para o desenvolvimento de tecnologias de energia das ondas, apesar de não terem um recurso muito elevado. Também noutros países, eu estou a falar muito na Europa, mas se vamos para Japão, China, portanto, todos os países asiáticos têm muita atividade de investigação nesta área. A Índia desenvolveu uma boia pequena, portanto, uma potência baixa, mas que produz a energia necessária
para servir como uma boia de apoio à navegação. Portanto, a luz, digamos assim, que esta boia gera, não é? É a partir da energia das ondas. Portanto, é também uma outra forma, ou seja, a energia das ondas não tem que ser apenas utilizada para ligação à rede elétrica, também pode ser utilizada noutro tipo de aplicações, e isto é um bom exemplo. Pronto, eu passava agora para a energia eólica, mas antes queria só perguntar, antes de ir para, peço desculpa, antes de ir para a energia eólica, só perguntar se querem pôr alguma questão. Lá ver se, pronto, se veja, portanto, eu quis no fundo dar aqui uma ideia sobre a energia das ondas, o estado de desenvolvimento em que ela está. Portanto, o que nós vemos são protótipos, todos eles com configurações muito diversificadas, desenvolvidos muitos deles por empresas, pequenas empresas, ou no contexto também das universidades. Não sei se há alguma questão que queiram colocar antes de passarmos à eólica offshore, ou se preferem deixar para o final. Deixo convosco. Eu tenho aqui o meu... Posso começar para quebrar o gelo. Obrigada pela sua apresentação. Tinha aqui 2 ou 3 coisinhas que fui apontando, mais até para conversar, porque no princípio disse que uma das vossas linhas de atuação também é estudar depois os impactos destas tecnologias nos oceanos, né, onde elas são implementadas, e depois se nos pudesse falar um bocadinho realmente sobre esses resultados que têm, sobre esses impactos, sobretudo só impactos negativos, né? E depois tenho estado aqui a pensar porque realmente dá a sensação que Portugal, apesar de tudo, também não tem investido muito na utilização destas tecnologias, porque nós vemos aí, falou de muitas empresas até estrangeiras que vêm a Portugal testar os seus protótipos. E porquê? Porque, pronto, realmente o que disse agora no final, esta ligação à rede do offshore, o investimento, não faço a mínima ideia, mas acredito que não seja barato, não seja pequeno. Mas nós estamos a atravessar, por exemplo, agora uma altura de seca, não é? Até as barragens acho que não estão a produzir energia por causa disto, e realmente temos aqui depois um recurso, aparentemente não é para nós leigos, temos aqui um recurso tão bom, aparentemente, que não está a ser utilizado, não é? Porque mesmo o dos Açores ainda está a funcionar a central ou não? Não está, não é? Pois era a ideia que eu tinha. Mas também porque nós achamos que ela cumpriu, no fundo, o seu objetivo. Ou seja, uma central construída na década de 90, aliás, ela ficou pronta em 99, ela começou a ser construída em 95, penso eu. Ou seja, chegando a 2018, já era uma central, quer dizer, já era tudo o que estava na central de equipamentos, era tecnologia obsoleta, ou seja, recuperar a central, introduzir todos os componentes, que entretanto a tecnologia evoluiu, não é? Introduzir ou tentar melhorar a central não era um investimento que valesse a pena. E ela caiu porque ela desmoronou mesmo com as ondas, quer dizer, também não foi construída, digamos, com uma empresa que era uma empresa que nem tinha muita experiência em obras marítimas, portanto não foi assim foi um projeto de grande envergadura, mas digamos que com uma gestão muito académica. Muitos destes projetos foram assim que começaram Começam assim, exatamente, fez o seu papel, não é? E depois é que progredir. Hoje em dia que nós temos muitas empresas, eu quando comecei na energia das ondas, eu não conhecia nenhuma empresa a trabalhar nesta área, eram só universidades, e hoje em dia o panorama é totalmente diferente, nós vemos imensas empresas interessadas em desenvolver projetos como esta da holandesa que teve em Portugal, e a empresa sueca, e a empresa finlandesa, ou seja, há muitas empresas a mexerem-se nesta área. O financiamento, eu posso dizer que a maior parte dos projetos que têm progredido é com o financiamento da Comissão Europeia, os FP7, os H2020 e agora o Horizonte 2020, portanto são com esse tipo de financiamentos. À escala nacional, quem investe mais é o Reino Unido,
de longe o Reino Unido, que investe muito e tem um organismo mesmo que se chama Wave Energy Scotland, só mesmo para financiar projetos nesta área. A Espanha, o País Basco, não propriamente a Espanha, mas o País Basco, ou seja, quando eu digo País Basco e não a Espanha, o financiamento não é a nível nacional, é financiamento apenas do País Basco, também muito empenhado nesta área. Portugal tem tido outras prioridades, mas, por exemplo, eu se calhar passo à parte seguinte, que vai gerar mais discussão, até para falar nos impactos ambientais relacionados também com essa parte. Depois avisem-me quando eu tiver que terminar, porque também estou aqui um bocadinho sem a noção do tempo, depois digam-me qualquer coisa. Mas passando ao offshore wind, isto está mal escrito, water depths. Pronto, mas já agora só para dizer porque é que este tipo de parques de energia eólica são os parques que nós vemos no mar do Norte. Ou seja, isto não existe aqui nas costas, nem de Portugal, nem da França. E porquê? Porque na nossa costa, aqui, isto é um mapa em que mostra as batimetrias. E, portanto, aqui o azul mais escuro, junto a Portugal, são profundidades grandes profundidades, e portanto no Mar do Norte, aqui a amarelo, é que são as baixas profundidades. Portanto, a energia eólica, quando progrediu do território da costa para o mar, progrediu nestas zonas a amarelo, que são as zonas pouco profundas. Em Portugal nunca se ouvia falar de eólica offshore, e até há bem pouco tempo se dizia que Portugal não podia apostar em energia eólica offshore porque junto à costa tínhamos profundidades muito grandes, portanto não era possível instalar turbinas. E isto foi durante muito tempo o discurso que se ouviu, até que se começou a desenvolver noutros países o conceito de eólica offshore flutuante, e portanto aí já despertou o interesse em Portugal sobre o que é que seria isso, que tipo de tecnologia era essa. A EDP foi a primeira empresa a interessar-se por esse tipo de projetos. E, portanto, o que é que acontece? Em terra nós temos as turbinas que nós conhecemos, assim, instaladas no solo. Quando vamos para profundidades até aos 30 metros, ainda conseguimos instalar uma turbina que vai até ao solo. Claro que são projetos, esta torre sendo maior, não é? Naturalmente são projetos mais caros. Quando se avança para profundidades maiores, já deixa de ser economicamente viável este tipo de tecnologia, de torre. Tem sido mais usual este tipo de treliça, entre os 30 e os 60 metros, para além dos 60 metros. E são essas as profundidades que nós temos em Portugal, porque também não podemos instalar as turbinas muito próximo da costa, não é? Na zona de rebentação ou muito visíveis, com um grande impacto visual. Portanto, nas zonas em que podemos instalar turbinas na costa portuguesa, já são zonas em que nós vamos para os 70, acima dos 60 metros. E, portanto, aí a única tecnologia possível seria esta flutuante. Se bem que hoje em dia já se começa a discutir outra vez de que forma a viabilidade económica de torres para estas profundidades. Não é nada aquilo que se diz às vezes numa determinada época, a tecnologia evolui, os custos alteram-se para de outra forma, e começa-se já a ouvir que talvez se poderiam fazer torres destas em grandes profundidades. Mas pronto, na altura o que surgiu em 2000, penso que em 2006, 2007 em Portugal, foi o debate sobre se Portugal deveria ir para este tipo de tecnologia flutuante. E nessa área do flutuante há muitos conceitos diferentes, não tanto como nas ondas, mas também há abordagens diferentes para as plataformas, porque a turbina em si é a mesma, praticamente. Quer dizer, tem que ser uma turbina adaptada a um meio marinho, à agressividade da água salgada, mas o fator-chave aqui é a sustentabilidade da turbina. Portanto, que tipo de plataforma mais adequada para cada tipo de oceano.
Estas turbinas, este tipo de plataformas também não é totalmente novo, ou seja, não tem sido desenvolvido de raiz, vem da imagem que se vê aqui à esquerda da área do oil and gas, em que há uma diversidade de plataformas offshore, standard, e portanto foi dessa área dos conhecimentos que existem à volta das plataformas petrolíferas que se chegou à conclusão que tipo de plataforma seria mais adequada para uma turbina. Ainda não é certo que um conceito seja melhor do que o outro, às vezes é uma questão também de custos, portanto há vários fatores e há várias equipas interessadas num e noutro tipo de plataforma flutuante. Portanto, este é o iWind, que foi originalmente desenvolvido pela Noruega, uma grande empresa, a Equinor, e este, digamos que é o primeiro parque. Portanto, aqui estamos a falar de uma escala completamente diferente da energia das ondas. Estamos a falar da ordem dos megawatts, enquanto na energia das ondas ainda falamos em projetos de kilowatts e de um parque de 1,2 megawatts, que é o que está previsto em Portugal. Agora, toda esta parte, o eólico offshore mais facilmente se desenvolveu porque traz a experiência de tudo o que foi feito em terra, e o desenvolvimento em terra levou décadas. Portanto, agora é uma transposição daquilo que já se conhece em terra para o mar. Portanto, este é outro tipo de tecnologia em França. Em Espanha também uma abordagem completamente diferente. E em Portugal, portanto, este foi o primeiro, digamos que foi o primeiro projeto piloto em Portugal. Este é um protótipo pequeno que esteve operacional durante 5, portanto ele foi construído na Lisnave, isto é o reboque para a Póvoa de Varzim. Foi um protótipo com uma turbina apenas de 2 megawatts, quando hoje em dia falamos em turbinas de 8 e 10 megawatts, mas este foi um protótipo que teve por objetivo ser testado apenas durante 5 anos, e aí esteve, portanto teve de 2011 a 2016, penso eu, ao largo da Póvoa de Varzim, recolhendo dados, informações. Portanto, a plataforma é inspirada nas plataformas petrolíferas e é de uma empresa norte-americana, a Principal Power. Este projeto, após o seu desenvolvimento, portanto, durante 5 anos, prosseguiram para um parque, que é o parque que começou a ser desenvolvido em 2019 e atualmente está em funcionamento, portanto, ao largo de Viana do Castelo. Portanto, digamos que este desenvolvimento foi mais fácil em Portugal. Porquê? Porque havia uma empresa com grande capacidade de investimento e interesse em seguir em frente com esta tecnologia, e porque havia um grande know-how em terra. Portanto, foi transpor de terra para o mar todos os conhecimentos, aquilo que já tem sido desenvolvido em terra, e utilizar uma plataforma de uma empresa que se baseou também nos conhecimentos da indústria petrolífera. Portanto, e realmente a energia eólica offshore é o que tem suscitado um grande interesse em Portugal. E, por exemplo, agora aquilo que nós ouvimos falar nos planos de recuperação e resiliência, tudo isso, há uma grande aposta a nível nacional nesta área. A energia das ondas ainda é um recurso muito promissor, porque o recurso da energia das ondas é vasto e está presente em muitas costas de muitos países, daí que apesar do desenvolvimento mais rápido da eólica offshore, se continua a investir em muitos países na área da energia das ondas, reconhecendo, no entanto, que o caminho ainda é longo, ou seja, o caminho é longo e seria preciso também. Porque é que a energia eólica se desenvolveu muito rapidamente? Porque países como a Dinamarca, numa determinada altura, investiram fortemente, fizeram uma aposta forte no desenvolvimento da tecnologia. Portanto, o que falha nas ondas é também esse aspecto, é uma forte aposta na energia das ondas. Aqui só para verem, portanto, isto é em Viana do Castelo, como é que primeiro as turbinas são montadas junto ao porto na plataforma, e depois a plataforma é rebocada para o alto mar.
Para ter uma ideia aqui do tamanho deste protótipo, portanto, comparado aqui com o Cristo Rei, quer dizer, isto dá uma ideia da grandiosidade deste tipo de tecnologias. Todas estas tecnologias, quer as ondas, quer as turbinas, têm desafios. Digamos que o percurso é longo. Eu queria chamar, portanto, isto aqui era mesmo para chamar a atenção de que primeiro os modelos são validados a uma escala muito reduzida, são testados em tanques, portanto aquele trabalho que se fez aí no Tecnopolo de Sines fez parte deste percurso. O protótipo seguinte ainda é algo que não é à escala real, e depois num passo final é que será à escala real. Portanto, mas este é o percurso que tem que ser feito. Às vezes há uma certa precipitação em ir já para o mar com qualquer coisa, porque também é preciso para arranjar para convencer os investidores, mas não é o mais, ou seja, não é necessário um percurso consistente de validação de cada etapa antes de ir para o mar. E os desafios são económicos, são também regulamentares, ou seja, é preciso regulamentação, legislação para instalar um projeto destes no mar. Às vezes muitos projetos são inviabilizados porque não há legislação adequada ou porque se põem muitas barreiras ao licenciamento. Em termos tecnológicos, é claro que ainda há muito a fazer a todos os níveis de integração na rede, relacionado com as operações de manutenção e de operação, porque essas operações às vezes têm que ser curtas e em condições de mar tem que se arranjar janelas temporais para lidar com estes projetos. As embarcações são muito dispendiosas para fazer todo este trabalho. O caminho a seguir é a criação de zonas de teste, que é o que foi feito também em Portugal. Foi feito em Viana do Castelo, a Aguçadora, são zonas de teste, embora não tenham sido, digamos que há zonas de teste noutros países que tiveram financiamento para serem infraestruturadas, não foi o caso destas. O Reino Unido, por exemplo, tem feito uma aposta muito grande aqui nas Orkney, que são umas ilhas bastante longínquas e que se tornaram um centro europeu de testes, onde, por exemplo, a tecnologia, como eu apresentei, da Core Power, foi construída em Portugal e foi até lá para ser rebocada, para ser testada pelas condições que proporciona. Portanto, isto é aqui um terminal dessa zona de teste e as setas apontam para várias tecnologias, neste caso energia das correntes, porque o Reino Unido é muito forte nesta área. E, portanto, a criação de uma zona de testes é aquilo que tem sido. Eu vou saltar talvez a parte porque eu penso que estou a chegar ao final. Portanto, só chamar a atenção que nós em Portugal, portanto, temos a Aguçadora, que temos utilizado como zona de testes, onde a Core Power vai ser instalada. No País Basco temos o BIMEP, nas Canárias o Plocan, também em França. Portanto, esta rede de testes do Atlântico tem partilhado muito conhecimento e é aquilo que, no fundo, é necessário e é importante para que as tecnologias para o progresso das tecnologias. A nível mundial também se tem sido reconhecido, portanto, e aqui é um mapa que mostra todos os países que têm apostado na construção de zonas de teste. Zonas de teste são zonas em que é fácil, tem um licenciamento fácil, o ambiente é bem controlado. Lá está a questão dos impactos ambientais, permite avaliar todos os impactos ambientais. Falávamos há bocadinho no problema da seca em Portugal. Estas centrais de energia das ondas, por exemplo, podem ser, por exemplo, construídas, e há um exemplo desses em Cabo Verde, e há outro, e na Índia também, ou seja, são centrais que produzem água, vão dessalinizar a água através da energia das ondas, ou seja, não é preciso, sem utilizar geradores diesel ou sem utilizar, portanto, a partir de energias renováveis marinhas é possível
produzir, dessalinizar a água, tal como há outros aproveitamentos que precisam de energia dos oceanos e que podem, como por exemplo a aquacultura offshore, ou seja, a aquacultura offshore precisará de energia, ou as estações de observação em alto mar também precisarão de energia. E a energia dos oceanos pode exatamente dar esse tipo de energia. Finalmente, tudo isto tem que jogar com as outras utilizações do espaço marítimo. E é o que é um aspecto bastante importante, que é, em termos de planeamento do espaço marítimo, ter zonas para o desenvolvimento da energia das ondas, da energia eólica, mas também ter consciência que há outros utilizadores do espaço marítimo. E eu penso que... Exato, terminei. Em relação às questões ambientais, o que nós temos feito um estudo bastante, ou seja, todos os projetos instalados no mar, todos os projetos instalados na costa portuguesa têm sido monitorizados do ponto de vista ambiental. E monitorizar os impactos ambientais é, por exemplo, a vida marinha, perceber se antes da tecnologia instalada e depois se houve algum impacto, é medir o ruído submarino e perceber se a frequência do ruído induz algum efeito nocivo na vida marinha. Esse trabalho tem sido feito, nós temos feito isso em Portugal, todos os países têm feito esse tipo de trabalho, porque tem sido bastante incentivado pela Comissão Europeia, portanto tem havido financiamentos públicos para fazer esse tipo de trabalho, e tem-se chegado à conclusão, e há um relatório bastante recente, um estado da arte na área ambiental, que tem mostrado que não... com as tecnologias que têm sido instaladas no mar, não se antevêem grandes impactos. No entanto, o que se salvaguarda é que nós estamos a falar de protótipos isolados, 1, 2, 3, que são instalados no mar. Quando falamos num grande parque, é preciso perceber como é que esses efeitos se refletem num parque maior. Portanto, o que se tem tentado fazer é o que eles chamam uma gestão adaptativa, que é passo a passo tentar tirar conclusões em relação a efeitos em que se chega à conclusão que este efeito não será relevante. Campos eletromagnéticos no fundo do mar, por exemplo, se isso terá algum efeito. Portanto, todos esses impactos têm sido de uma forma rigorosa, têm sido bastante monitorizados para se concluir que não têm aspectos nocivos. Muito bem, Ana. Não sei se mais alguém quer... Eu tenho uma questãozinha, se me permitir. Força. Antes de mais, quero agradecer pela excelente aula, né, pela sua exposição, que muito nos ajudou, e tenho a certeza que os alunos muito conseguiram aprender sobre a questão relacionada então com a energia marítima. A mim, eu tenho algumas questões que me vou colocando, né, porque à medida que nós vamos avaliando os pesos das diferentes energias renováveis que nós vamos obtendo no nosso país, e eu até falei para os alunos na última aula, para verem na sua fatura da energia o que é que vem lá relacionado, de onde é que vem, como é que vem. Em 2018, 2019, agora eu não tenho este dado assim bem premente na minha cabeça, nós tínhamos em torno de 25% a 30% da nossa energia renovável, a primária, e que depois sinalizava ali uma diferença de 3, 4 pontos percentuais para a consumida final. Dessa, eu sei que grande peso ainda vem da biomassa. Biomassa, hidroelétrica, eólica. E nós temos essa eólica porque nós temos uma região costeira que ela tem ventos predominantes e que muito ajuda a isso. Mas nós também temos esta costa marítima que ela é grandiosa para a obtenção dessa energia das marés. Quais são os entraves na sua perspectiva? É uma questão de custo? É uma questão de tecnologia menos desenvolvida? E qual é que é hoje, são 3 questões, né? E qual é que é hoje o percentual da energia que nós temos renovável que é consumida em Portugal que vem, efetivamente, das energias marítimas? Se tiver esse dado, né? Uma curiosidade. Obrigado. Olha, portanto, a energia das ondas,
como o projeto ainda não está ligado à rede elétrica, nós ainda não temos, quer dizer, não temos essa contribuição, digamos assim, para o mix das renováveis. A energia das ondas ainda não entra. A energia eólica offshore, por acaso não lhe sei responder qual é que, por acaso é uma questão interessante que me coloca, porque não sei, mas até seria bastante interessante perceber o que é que o parque, no fundo é um parque de 25 megawatts que está ao largo da Póvoa de Varzim. Sei que foi instalado em 2019, final de 2019, talvez só operacional desde 2020, portanto já são 2 anos em que seria interessante ter esses números. Não sei se eles são disponíveis, mas por acaso vou tentar saber. Quais são os entraves? Eu acho que realmente, ou seja, no futuro, quando nós falamos agora na transição energética, na descarbonização, e eu acho que todos os recursos renováveis que o país tenha vão ser importantes para essa transição. O que acontece é que a energia eólica offshore, sem dúvida, que irá dar uma contribuição muito importante, até porque nós vemos, agora mais recentemente, temos visto grandes empresas estrangeiras interessadas em vir instalar parques em Portugal. É uma coisa que hoje em dia, que ultimamente se tem ouvido falar, como é que este desenvolvimento, como é que Portugal vai agarrar este interesse estrangeiro em desenvolver projetos em Portugal, que traz emprego, traz todos aqueles benefícios ligados ao desenvolvimento das renováveis. A energia das ondas é uma tecnologia que eu acho que ainda precisa de muita investigação, ou seja, o grande entrave é a parte económica, porque é difícil atrair investidores privados para projetos que ainda têm um retorno a longo prazo. Um projeto eólico offshore também ainda qualquer uma daquelas turbinas que foram construídas ao largo de Viana do Castelo são projetos ainda muito dispendiosos, estão longe de ser competitivos com a energia eólica em terra, por exemplo. Mas como são projetos que tiveram uma implementação mais fácil, também é mais fácil encontrar os investidores para esse tipo de tecnologia. A energia das ondas, o seu grande problema nesta fase não é um problema. Acaba por ser um problema tecnológico, porque a tecnologia tem que ser validada no mar e ainda não foi suficientemente validada. Mas não foi suficientemente validada porque ainda não teve o financiamento necessário para esse desenvolvimento. Portanto, há aqui, no fundo, os Estados Unidos estão a apostar muito na energia das ondas, Estados Unidos e Reino Unido. Sei menos da Ásia, mas sei que há muitos países, Coreia e China principalmente, têm muita atividade nesta área e lá os projetos de investigação têm financiamentos elevados. Em Portugal, eu acho, há esta dificuldade, esta barreira, digamos que esta barreira de financiamento. Penso que é esse o problema de... Agora, nós conseguimos atrair tecnólogos para Portugal, como a empresa sueca, a finlandesa. Do nosso lado, resta criar as condições para que esses projetos se concretizem. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma questão? Aproveitem agora. Não é só uma questão, mas é um pedido, se a engenheira Ana depois puder disponibilizar, se calhar, a apresentação. E pode ser mesmo em inglês, não tem problema. Sim, não precisa traduzir, não. Pode ficar como está, claro, sim, claro. Acho que é bom depois para os alunos que quiserem ver alguma coisa. Os meus slides é sempre assim uma compilação
várias apresentações, então às vezes há uns slides misturados, um em português, outro... Acaba por ser extremamente didático assim com as imagens, porque as imagens ajudam bastante a compreender os diferentes mecanismos. Porque às vezes ver só a fotografia no mar, tá. E agora, qual é que é o mecanismo? É o que abana? É o que sobe e desce? Então isso ajuda bastante a compreender. Pronto, e lá está, também está, esse é exatamente eu acho que o problema da energia das ondas também advém da diversidade de conceitos, porque se pusesse todo o financiamento numa tecnologia, mesmo que ela não pode não ser as turbinas eólicas também, quando se decidiu pôr todo o financiamento num tipo de turbina, não quer dizer que as outras não fossem igualmente promissoras. Mas foi aquela aposta que se decidiu fazer, e na energia das ondas ainda não estamos aí, ainda estamos a experimentar N conceitos diferentes. Eu pergunto mais uma vez aos alunos se têm alguma questão que queiram colocar, ou então depois podem sempre seguir a via do contacto e-mail. Nós temos os contactos deixados no início da apresentação. Se alguém quiser até no futuro, num segundo ano, se aprofundar um pouquinho mais, quem sabe no seu estágio de desenvolvimento do mestrado, é sempre uma oportunidade e uma área muito interessante que se pode tentar evoluir. Ana, queres dizer alguma coisa? Se não há mais questões... Não, agradecer novamente. Agradecer, eu acho, né? Sim, é. Agradecer bastante pela disponibilidade. Eu já deixei até nos e-mails trocados com o Dr. Joel que estamos a organizar para o final da nossa unidade, mais ou menos daqui a 4 semanas, um workshop em que nós vamos ter elementos das diferentes áreas. Digestão anaeróbia, solar. Pronto, fizemos o convite para termos agora da energia das energias marítimas. Vamos ter talvez uma pessoa mais do lado político para fazer uma articulação, mas a ideia é tentar fazer um workshop depois com os alunos, não só com o do primeiro ano, mas primeiro e segundo ano, para tentar aprofundar um pouquinho mais nesta temática que cada vez é mais importante face à insustentabilidade que nós estamos a viver. Basta ver pelos preços dos combustíveis, não é? Então... Agradeço, fica já o convite, depois eu vou fazer chegar ao Dr. Joel direitinho o dia, as horas, como é que nós vamos funcionar, para ver se existe a disponibilidade da vossa parte em participar e resta mais uma vez só agradecer toda a abertura, aprendi imenso e agradeço. Ok. Muito obrigada pela vossa atenção também. Obrigada também. Aprendi muito agora, muita coisa que não sabia, foi muito bom. Muito bem, e pronto, há aqui sempre, eu tenho sempre esta impressão que este tipo de energias renováveis só avançam mesmo quando houver verdadeira vontade política que implica financiamentos verdadeiros para que as tecnologias se desenvolvam. Pronto, e penso que neste momento, tendo em consideração aquilo que também são estratégias a nível europeu, penso que os passos estão a ser dados e acreditamos, ou pelo menos queremos acreditar que a muito curto prazo hajam maiores desenvolvimentos, porque de facto há uma grande necessidade nesta transição das energias fósseis para as energias renováveis e nesse sentido este investimento é fundamental. Resta-nos agradecer a todos a presença, a Ana também pela sua excelente exposição. Gostava também de vos anunciar, já agora que estamos aqui, dia 17 vamos ter uma outra conversa, não sei se vocês vão ter disponibilidade, dia 17 às 18 horas, eu depois também faço chegar essa informação, que vai ser sobre florestas marinhas. Quando nós pensamos muitas vezes que o pulmão do planeta está na Amazónia, mas se calhar vão ter uma surpresa, que o pulmão do planeta está no fundo do mar. E esse é um desafio que eu vou depois fazer chegar também. Isso vamos ter com a Inês Louro do projeto que é o Sea Forester a falar sobre o trabalho que estão a fazer. E também uma coisa muito interessante é que todos nós podemos ajudar
a salvar estas florestas marinhas, e vocês depois podem também ver como é que o podem fazer. Tá bem? Fica aqui o desafio, depois eu farei também chegar mais informação, temos os vossos contactos. Pronto, e agradeço a todos a presença e continuação de boa tarde e bom fim de semana.